Com 70 anos de idade, o nosso rodeio brasileiro, ao longo dos anos, tem levado grandes espetáculos por diversas cidades por onde tem passado. Vivendo diversas fases, o esporte vem se mostrando pulsante cada vez mais. Mas, olhando esse desenvolvimento, modernização e toda a economia que movimenta o esporte, nos questionamos: aonde foi que tudo isso começou? Quem deu a cara a tapa para que as coisas acontecessem? Quem escreveu essa história chamada rodeio? Essas perguntas são pautas principais do nosso canal. Vamos profundo nas pesquisas para levar até você, amigo aí do outro lado da telinha, as raízes do rodeio. E se for falar de raiz do rodeio, temos que falar em Jorge dos Santos, o proprietário da CIA de rodeio Marca Estrela, a companhia de rodeio mais lendária do rodeio brasileiro, que, por mais que o tempo passe, o nome de Jorge dos Santos jamais é esquecido e sempre lembrado em meio às histórias do rodeio. O guri Jorge dos Santos era original de Cruz Alta, no Rio Grande do Sul, mas ainda criança, emigrou para o estado de São Paulo. Aos 9 anos de idade já conduzia boiadas em comitivas que cruzavam do Pantanal até Presidente Prudente. Muito arrojado, aos 15 anos já era ponteiro e comissário de comitiva. Ingressou no ramo de circos de tourada, entretenimento muito comum na época. Os circos de tourada foi basicamente a base do rodeio em touros, pois nessas ocasiões aconteciam os grandes desafios, onde peões regionais montavam touros famosos no estilo surfete, aonde o cowboy montava com as duas mãos. Exemplo de outros grandes nomes do rodeio brasileiro que tiveram suas origens nos circos foram os irmãos Damasceno. Mozart Júnior, cavaleiro de Campo Grande, Mato Grossense, viajou no touro, goiano, touro tá ali, o trabalho do Django, do Meio Quilo e do Marcelo, os três salva-vidas. E o tropeiro Silvio Meneghelli. Vendo mais rentabilidade nos rodeios, Jorge dos Santos resolveu seguir por outros ares. Já possuindo alguns animais, Jorge dos Santos decidiu viajar o Brasil, realizando o rodeio nos estádios municipais das cidades por onde passava. Voltando um pouco na história, Jorge dos Santos já realizava algumas competições de montarias nas fazendas por onde trabalhava, mas nada convencional. Segundo Jorge dos Santos, o patrão da época não permitia que ficasse um palanque no meio de um campo de futebol que havia na fazenda. O jeito era pegar o bicho no laço, oreiar e montar. Sem brete, sem cerca, sem nada. Solto ao vento, a famosa gauchada. Com o tempo, Jorge ganhou experiência e prestígio e sua fama corria o estado. Seus eventos eram apresentados nos campos de futebol, com tropas emprestadas de fazendas vizinhas e tropas de olaria. Na falta de peão, Jorge dos Santos cativava a rapaziada da cidade, com um jeito bem peculiar. Segundo Jorge dos Santos, ele fazia uma boa churrascada ao estilo gaúcho, regada bom vinho, cerveja e a velha pinguinha. E depois de algumas doses a mais, sapateiros, alfaiates, farmacêuticos, tudo virava peão e participava do rodeio. Imagina os pialos que os viventes não tomavam. Era de arrancar pica-pau do outro. Logo tratou de montar uma arena, bretes para a realização de eventos. Jorge se destacava, pois, como ele mesmo dizia, soltava o rojão e corria atrás da vara, pois ele fazia de tudo dentro do rodeio. Era ele o locutor do rodeio, dava cedeio e ainda madrinhava. Imagina executar todas essas funções ao mesmo tempo. Devido à falta de recurso e tecnologia da época, sua locução era feita com apenas um microfone e uma corneta. Não se sabe ao certo, mas Jorge dos Santos pode ter sido o primeiro locutor de rodeios do Brasil, ou seja, quem inventou a locução de rodeio. Sei. Então o pessoal já gostou, porque eu já era locutor também, né? Então, na verdade, Jorge, em termos de locutor de rodeio que a gente fala, não foi nem Zé do Prato primeiro. Não. Na verdade, foi Jorge dos Santos. Eu que fazia de tudo. Mas naquele tempo não tinha essa aparelhagem que tem hoje, não tem som, nada.
Depois lá em Presidente Prudente que conseguiram trazer um somzinho. Somzinho. É. Mas antes você tinha uma corneta. É uma cornetona assim. Daquela de vender melancia pra rua? Ainda tem ela guardada aí. Ah, é? Ainda tem lá. E aí? Então daí comecemos a apresentar o rodeio na exposição de Presidente Prudente, o povo de Barreto veio e gostou. Olha. Daí me contratou para levar em Barreto. E foi realizando locuções em um rodeio que Jorge dos Santos conheceu um americano, Mr. Pira, que passou várias coordenadas e ensinamentos para Jorge, que introduziria no rodeio ao longo do tempo. Em um rodeio realizado em Presidente Prudente, Jorge dos Santos foi contratado para trabalhar na Festa do Peão de Boiadeiro de Barretos. Festa essa que seria o turning point na vida de Jorge dos Santos. Em Barretos, Jorge dos Santos chegou fazendo a diferença, pois nessa época os cavalos eram dados e Jorge achou aquilo injusto e sugeriu o sistema de sorteio, igualando a competição. A companhia de rodeio texano Marca Estrela tomava forma e na década de 70 já estava se apresentando por todo o Brasil. São Paulo, Paraná, Minas, Goiás, Mato Grosso já conhecia o esforço de Jorge dos Santos. Com muitos eventos sendo realizados, Jorge via a necessidade de um bom locutor para seus eventos. Jorge dos Santos sempre considerou o rodeio como um garimpo e foi garimpando pelos rodeios que na cidade de Regente Feijó, Jorge descobriu o maior diamante da história do rodeio brasileiro. Através da mão de Jorge dos Santos, ingressava no rodeio José Antônio de Souza, um locutor de rádio local, com voz firme e muito bem entonada. Jorge via a oportunidade de criar um novo locutor de rodeio. Nascia então a parceria que mudaria a história do rodeio mundial. A companhia de rodeio Marca Estrela passava a ter como locutor oficial Zé do Prato. Um dos primeiros rodeios que Zé do Prato se destacou foi em Colorado, quando ainda era realizado no campo de futebol. Dali para frente, o nome da Marca Estrela só vinha a crescer. Feito muito grande, é o pai da matéria, o criador do rodeios no Brasil, o moço que cada dia que passa ele traz novidades para o nosso rodeio, traz coisas diferentes para o nosso rodeio. Jorge dos Santos é o patrão. E é esperto também o Jorge. É esperto, o índio velho lá é arrojado, barbaridade. Você conhece alguma história de esperteza do Jorge dos Santos? Todo mundo fala que o Jorge é muito esperto, tá? Você lembra de alguma história de esperteza do Jorge? O Jorge é daqueles caboclos não, que acorda assim 4 horas, 4h30 da manhã. Então o bicho é esperto, barbaridade. Você está descansando assim, ele pega uma lata d'água bem gelada e fala: ei, Vivente, tá na hora de acordar. Você acorda cedo, toma água limpa. Então já joga no caboclo, entende? Uma das maiores perguntas do rodeio brasileiro era o porquê de Zé do Prato não narrar a Festa do Peão de Barretos. E a resposta está em Jorge dos Santos. Devido ao respeito e lealdade ao tropeiro Jorge dos Santos, Zé do Prato só se apresentava nos rodeios que a Marca Estrela fazia apresentações. E em 1979, devido a um desentendimento com os independentes de Barretos, que não permitiram o tropeiro madrinhar dentro da arena, Jorge dos Santos, que era apaixonado pela madrinhagem, optou por não regressar a Barretos. Sendo assim, Zé do Prato lá também não regressou, levando em consideração que Zé do Prato narrou por 3 anos consecutivos, 77, 78 e 79. A Marca Estrela possuía grandes animais, os melhores profissionais do meio, estrutura bem formada para iniciar a década de 80. Na cidade de Tanquinho, na região de Piracicaba, foi apresentado a Zé do Prato e Jorge dos Santos Chiquito Som, que já no primeiro rodeio já ganhou o respeito de ambos. Dali em diante, o rodeio mundial nunca mais seria o mesmo. Afinal, a sonoplastia de rodeio foi criada no Brasil e o mentor de tudo isso foi Chiquito Som e Zé do Prato. Aí começou, Jorge do céu. Comecei a tocar música, ele começou a entrar, e eu entrando com a música, e ele entrando com a voz, umas partes de vez, o neguinho começou a não sentir o chão embaixo. Começou a ficar louco. E aí já não foi uma montaria, foi umas 10, 12, mas não parava mais. E o negócio foi ficando bonito, ele foi gostando, e ficou bom. Quando começou a abertura, o neguinho não queria mais parar, Jorge.
E ele falava, eu ia no trailinho, ia olhando, cada vez mais empolgado. Quando acabou a abertura, ele passou no trailinho, nem não subiu no palanquinho, veio no trailinho. Chegou no trailinho, me agradeceu muito e falou: Chiquito, dessa vez não tem como. O senhor vai deixar a prefeitura e vai comigo, nós vamos acompanhar. O rodeio americano só foi introduzir a música em meia locução na década de 90, com o intercâmbio de cowboys americanos no Brasil. Voltando a falar da marca Estrela, a década de 80, Jorge dos Santos reinou no rodeio brasileiro. Com uma estrutura moderna, gigantesca para a época, aonde passava, encantava todos. Em uma época onde o show era o rodeio, a marca Estrela não deixava a desejar. Os melhores profissionais, os melhores animais, o público comparecia em peso e se encantava com o espetáculo, resultado do esforço e trabalho de Jorge dos Santos. Nos anos 80, tivemos a introdução do rodeio em touros no estilo americano no rodeio brasileiro, aumentando ainda mais as atrações. E a equipe Verde e Amarelo, de propriedade de Valtinho Pereira, foi parceira da marca Estrela por longos anos. Com uma boiada de qualidade e bem treinada para os rodeios, Valtinho Pereira estava presente em quase todos os eventos que a marca Estrela estava. E na voz de Zé do Prato, seus animais passaram a ter respeito e notoriedade. Temido pelos cowboys da época, se destacavam os touros PDS, Meia-Noite, Maiado, Faxinal e o rei de todos, Sassá. Mas quem dominava o rodeio nessa época era o rodeio em cavalos no estilo cotiano. E a marca Estrela tinha um time de elite de pulos e sacolejos. De equinos, Jorge dos Santos era professor. Em sua tropa, destaque para os cavalos Maracaju, gente do céu, Deus é pai, não é padrasto. Nada acontece graças a Deus. Uma salva de palmas a ele. Bolito, é o comedor de polenta, Animaldo dos Santos, italiano, apaixonado, ô italiano, segura Animaldo dos Santos, ah, italiano duro, a Virgínia piada pode pegar. a Mula Lavareda, Tupambaé, O cavaleiro de Aparecida no tabuado, Jorge Reis do cavalo Tupambaé. Fazia tempo que eu não vi o Tupambaé, João. Que é isso, o cavalo Tupambaé da marca Estrela. Liverpool, Tudo pronto para a ponteira, vai embora o cavaleiro arrojado, o cavaleiro, a marca Estrela, o cavalo Liverpool, é do Jorge, o povo tá levantando o motor, representa aqui também. É o tabuado, é Aparecida é quente, animado. Aí deles mora linda, pode pegar. Ele representa a Aparecida porque a mulher dele é daqui. e as três feras de elite da companhia Marca Estrela, Garimpo, É o cavaleiro Anísio Lara de Camargo, ele sai no garimpo. É um cavalo que já deu muito dinheiro
muito dinheiro para muitos cavaleiros. É um cavalo que é respeitado por demais. Anísio Lara, abre a porteira, cavalo garimpo, cavalo duro da marca Estrela. Olha só que a marca Estrela, ele escola no ponto, segurarido, barbaridade, meu povo, ele escola, capricha as tuas batidas, segurarido, Anísio Lara, Caipira. Fala só, balança, balançou, mandou abrir a porteira aí, meu povo. Mandou abrir a porteira, viajou, caipira, duro demais. Ele espora, caipira, duro, ele espora. Linda, sensacional, Osmar Paiva. Cavalo inteligente demais. Uma salva de palmas ao Osmar Paiva. E a lenda eternizada na voz de Zé do Prato, Hollywood. É uma moto, abre a porteira, foi embora, começou a disputa, Nossa Senhora, barbaridade dele espora, que é isso aí, meu povo, levanta com ele, gente do céu, Nossa Senhora, coisa linda, coisa sensacional, barbaridade, pode pegar. Jorge dos Santos também foi responsável pela introdução de grandes nomes do cutiano no rodeio brasileiro, dando oportunidade para jovens competidores iniciarem suas carreiras na marca Estrela. Passaram pela marca Estrela nomes como Jair Honório de Oliveira, Jair Honório que o povão tá esperando, olhou pro porteiro, ele ganhou do Rei o ano passado, ganhou aqui já, eles querem levar o Verola de qualquer jeito, é Jair Honório. Prefeito municipal. Jair Honório, cavalo caipira, cavalo da marca Estrela, o cavaleiro que foi campeão ano passado, ele vai levar, ele quer levar o carro Verona, ele foi bom ano passado, Amarildo Francisco. Ele caprichando o Amarildo Francisco, dispara a batida, foi embora o Amarildo. Aí Amarildo aí no meio da pista, rodou pro lado, puxando a espora. Aí foi Walter Teixeira, o Bill. Solera, a esposa e filhos também, é o Bill que todos conhecem, a volta Teixeira pela porteira, foi embora no cavalo, guardou barbaridade, aproveita o cavalo, olha só, compadre, é o Sidônio, acioneiro, mata assim, o povo levanta, o povo fica diferente, barbaridade, pode pegar. Cândido Aparecido Leite, gasolina. Zerinho, profissão de Aparecida no tabuado. O cavaleiro é gasolina. Abre a porteira, vai embora. O moço é de Aparecida. Capricha esporeando. Dele espora as duas. Vai pra ganhar gasolina. Ari Piovesan. Sendo completão, vamos ver. Aproveitando o cavalo, conhecendo o cavalo agora sim. Aí, Ari Piovesan, cavalo da região. Cavalo sendo experimentado pelo Ari. Boa, bom Ari. Segura, Piovesan, pode pegar. Lá de Piracicaba. Oriobaldo de Queiroz. Geraldo da ilha, vai pra ele, o cavaleiro de Queiroz, aproveitou o cavalo, bateu na espora, bateu. É cavaleiro do cavalo, Guaçu aí, aproveita pro Oriobaldo, no cachimbo, Nivaldo dos Santos. Caprichou de novo, analisou, mandou a porteira, foi embora, Nivaldo no canto, na disputa final, na disputa grande, na disputa rica, na disputa de dinheiro, Benedito Carlos de Oliveira, o Ditinho de Marília. Cidade bonita do interior paulista, cidade de Marília. Já sabe quem é? Benedito Carlos de Oliveira, representando Marília, estado de São Paulo, para a disputa final. Benedito Carlos de Oliveira, o Benedito Carlos de Oliveira.
Oliveira. Essa gineteada vai pro meu amigo Odilon Casimiro, corretor de imóveis lá de Conchas. Alô, Odilon. Abre a porteira na Benedito Carlos de Oliveira. Hollywood é duro, bom Davidinho, ele espora, o povo tá gostando. Linda, pode pegar, Benedito. Carlos Roberto Mariano, o Sabará. Nele tinha os dois, o Sabará agora vai balançar a cabeça. O Sabará pensou, calculou, cavalo duro, cavalo violento, cavalo garimpo, prestem bem atenção, minha gente, tudo prontinho, tudo em ordem. É Sabará, é um carro que você concorre. É Sabará, é você que tem um povão em Jales. É Sabará, é o cavalo duro, é máquina quente, é Sabará. Olhou, vai mandar abrir a porteira no garimpo, tá tudo prontinho. A decisão é grande, capricha, negrão. Foi embora, abriu a porteira, parou o cavalo, garimpo, capricha, Sabará, volta a senhora, vai embora, para levantou o povo aí. É isso aí, gente do céu, Nossa Senhora, barbaridade. Isso é lindo, lindo, lindo. Pode pegar Sabará. Levantou o povo de Jales, explodiu, Jales, explodiu. Como eu disse, parece a Copa do Mundo. Prefeitão Silvio Sintra, o negão pulou do lado de lá. O povo começa a abraçar o crioulo. Palmas aí, Brasil! Tudo isso é Brasil, a Jales, minha gente. E entre outros nomes que desfrutaram o prazer de fazer parte do rodeio da Marca Estrela. A presença da Marca Estrela era garantida ano após ano, sempre nas melhores festas. Entre elas estavam Colorado, Aparecida do Taboado, Americana, Jales, Conchas, Indaiatuba, Santa Rita do Oeste, Cardoso, Presidente Prudente, Piracicaba e entre outros. Com a chegada dos anos 90, o rodeio explodiu no Brasil e estava na mídia, nas novelas, revistas, nas músicas sertanejas. Novos nomes brilhavam no esporte e a Marca Estrela seguia todo vapor. No Brasil, como no Barretão e muitas outras cidades, devemos a este arrojado guapo, a este arrojado Jorge dos Santos. Uma salva de palmas porque é conhecedor da festa. Palmas, palmas ao Internacional Jorge dos Santos ao microfone. Mas, em janeiro de 1992, o destino vinha aplicar uma peça não só em Jorge dos Santos, mas no rodeio brasileiro. No dia 27 de janeiro, Zé do Prato nos deixava. O anjo negro das arenas saía da vida para entrar na história, deixando um vazio não só na Marca Estrela, mas no rodeio nacional. Em Americana, falou em rodeio, falou em Zé do Prato. O Zé do Prato é o patrono do nosso rodeio. Ele que a gente está fazendo essa festa porque nós gostamos muito dele e admirava demais ele, trouxemos ele para fazer o rodeio aqui e hoje virou um dos maiores rodeios do Brasil. Todo mundo acha falta, desde criança, os mais velhos, tudo acha falta do final do Zé. E se no céu tem rodeio, pode crer, o Zé tá lá, animando a peãozada. Com o surgimento de outras companhias de rodeio, o mercado ficou cada vez mais concorrido. Já cansado dos seus 40 anos de rodeio, Jorge dos Santos optou por seguir com a Marca Estrela apenas com os animais, se mantendo no rodeio até meados dos anos 2000. Por volta de 2008, Jorge dos Santos encerrou sua história e a companhia de rodeio, que por décadas segurou a bandeira do rodeio brasileiro, chegava ao fim de uma era. Chegava ao fim da Marca Estrela. Todo prefixo musical, dentro da pista de rodeio, vamos receber eles, os campeões de rodeio do Brasil. Uma salva de palmas, uma salva de palmas, uma salva de palmas, meu povo! A corrida dos cavaleiros, a corrida dos campeões, a corrida da meninada que vem de
cavaleiros do pai Jorge dos Santos. No último dia 29 de janeiro, Jorge dos Santos nos deixou aos 88 anos de idade. Jorge dos Santos residia em Aparecida do Taboado. Embora afastado dos rodeios devido à sua idade, Jorge dos Santos sempre é lembrado e considerado o pioneiro maior do nosso esporte. Sua morte o levou dessa terra, mas o seu legado e seus feitos jamais serão esquecidos. Seu nome está marcado entre os mais importantes da história do livro chamado Rodeio. Essa é a história da Companhia de Rodeio Marca Estrela. Você conhecia? Deixe seu like, o seu comentário, isso ajuda muito no desenvolvimento do canal. Muito obrigado a todos. Fiquem com Deus e um forte abraço. Até o próximo vídeo. Alguém veio. Foi embora, parou o cavaleiro da Marca Estrela, bate espola, as duas, batidas as duas, aí o povo tem que ver, o povo tem que aplaudir, cutuca a mão na tela, o Mironha, Nossa Senhora, Roseta, barbaridade, isso é coisa de louco, parece um Corinthians sendo campeão brasileiro, parece a vitória do Corinthians. Tem tambor e boiadeiro, tem mulher pra todo lado, em festa de rodeio. Cícero Alves Dias, o cavalo Roliude, vamos ver se o povo tá firme pra torcer com ele, vamos ver, cadê o pessoal, a minha direita, levanta com o Cícero, gente, levanta com ele, o povo vai torcer sim, a minha esquerda, a torcida do Cícero vai ser maior, levanta com ele, povão, levanta com ele, de frente comigo agora, levanta gente, levanta em Indaiatuba, é um cavaleiro pronto, é um cavaleiro duro, Cícero Alves Dias. Esse povo apaixonado. Também na Fabião, é a primeira disputa final, o japonês afastou, o cavaleiro plantou, o cavaleiro Roliude, tá tudo pronto, a Cícero Alves Dias, é uma moto, abre a porteira, foi embora, começou a disputa, Nossa Senhora, barbaridade dele, estoura, que é isso aí, meu povo, levanta com ele, gente do céu, Nossa Senhora, coisa linda, coisa sensacional, barbaridade, pode pegar.